Então, hoje completa 19 anos, né? Como eu venho falando com alguns de vocês. 19 anos, dia 11 de março de 2002, que eu comecei a sair do meu sedentarismo, né? Por conta de ter sido acometido pela diabetes lá, provavelmente no ano de 2001 inteiro, mas veio o diagnóstico e a identificação no final de fevereiro de 2002 e aí eu, no dia 11 de março, exatamente há 19 anos atrás, e hoje não foi porque quis, mas por conta de ter tido o dia todo comprometido com o trabalho, de atendimentos, enfim, eu estou fazendo a caminhada no horário que eu comecei a fazer. Que eu comecei a fazer minhas caminhadas a partir das 17 horas, naquela terça-feira, há 19 anos atrás. E eu saí para caminhar hoje agora, já depois das 17 horas. E já estamos no entardecer, choveu um pouco aqui, na Praça Valdir Azevedo, fica bem pertinho da minha casa. E como eu comentei ontem, foram anos de renúncias. Foram anos de renúncias, anos de rupturas, como disse também, com o que gosto, com o que quero. Por exemplo, né? Eu sou daqueles que, se é para tomar refrigerante, o meu refrigerante é Coca-Cola. Para mim, nenhum outro serve. Eu cresci, né, com meu pai tomando Coca-Cola, e meu pai tomou Coca-Cola até nos últimos dias, antes de morrer. E eu entendi naquela época que refrigerante não era uma boa companhia. E rompi com isso, né? E a partir da Coca-Cola, outras rupturas, né? Com gostos, né? Com vontades, com quereres, né? Para poder sobreviver. E foi assim, um passo de cada vez. Não foi tudo de uma vez, foi um passo de cada vez. Lembro-me que o meu médico que trata de nós, de mim, né, da ida lá, ontem ainda ela teve consulta com ele, meu médico disse que eu devia ficar longe dos 4 pós brancos, que são venenos e inimigos, né? Perguntei para ele quais eram, ele disse açúcar, sal, farinha de trigo e cocaína. Como a cocaína nunca fez parte do meu cardápio, não tive dificuldade com ela, obviamente, né? Mas eu tive muita dificuldade com açúcar. Tenho dificuldade com o sal, mas o que fiz foi combinar com a Lau uma comida menos, né? Menos salgada, né? E uma decisão, por exemplo, eu nunca uso saleiro, nem em casa e nem em qualquer lugar onde eu esteja para comer. Nessa pandemia, obviamente, isso não aconteceu. Mas, por exemplo, decidi não usar saleiro. Então eu como o que vem sem essa coisa de me passa o sal. Com o sal que está. Às vezes eu como algumas coisas insossas mesmo, mas eu não uso o saleiro, e essa é uma das orientações que médicos especialistas, nutricionistas, né, dão àqueles que precisam equilibrar
nesse sentido, sobretudo quem tem pressão alta, enfim, é não usar saleiro, comer com o que está. E se tem o controle daquilo que faz para comer, diminuir o sal, né? Eu confesso, eu tenho um problema nesses 19 anos, eu tenho um problema com massa, né? Tenho um problema com a farinha de trigo. Por quê? Porque eu amo pão, né? Eu sou paulistano, então dificilmente eu passo de manhã, né, sem no café da manhã um pão com manteiga. E eu sou daqueles que talvez comeria pão o dia inteiro, né? Então eu tenho dificuldades com a farinha de trigo. E o que eu fiz foi radicalizar no doce o máximo que eu pude, radicalizar no açúcar o máximo que eu pude, para poder comer pão, comer massa, que obviamente até pela minha raça, né, gosto muito, não é? Massa em geral. E pizzas, né? Embora de uns tempos para cá diminui muito o consumo de pizza. E o carboidrato, né, que é o que está na farinha de trigo, está em outros ingredientes também. O ideal é que a gente queime ele aqui, né, no exercício, na caminhada, na corrida, para que na cadeia metabólica não vire açúcar no final e comece a causar os danos que o ingerir o açúcar causaria, né? Mas foi um passo de cada vez. Foi um passo de cada vez. Fui me livrando um passo de cada vez daquilo que eu entendia me fazia mal, poderia até me matar, inclusive, não é? E foram os primeiros meses complicados, né? Mas eu consegui manter o meu peso, não retornei nunca mais ao peso que eu carregava. E sobre isso, né, que eu acabei de dizer, que é o que eu quero falar com vocês aqui nesse momento enquanto caminho, nesse aniversário de 19 anos da minha ruptura com o sedentarismo, né? Que é o quanto é significativo, o quanto é importante, o quanto é grave, né? Nos livrarmos de pesos para poder caminhar com mais leveza, não é? Quem assistiu aquele filme com aquele ator bonitão, Amor Sem Escala, George Clooney. George Clooney. Ele é um palestrante, né, entre outras coisas. Ele é um palestrante e a palestra única dele, na verdade, é o que é que a gente carrega na mochila, né? O que é que a gente carrega na mala, o que é que a gente carrega de peso, né? E ele, como exercia uma profissão que tinha que viajar diariamente, constantemente, ele foi se livrando de pesos, de excessos, né? De modo que quando ele arrumava a mala dele, a mochila dele para o trabalho, ele usava absolutamente aquilo que era essencial, né? Para que ele não carregasse peso, né? Não carregasse peso. Então, além de um passo de cada vez, claro, após o primeiro passo, né? Você tem que dar o primeiro passo. Lembra que já falei sobre isso aqui.
além de dar o primeiro passo, um passo de cada vez, se possível, diminuindo o que se leva na caminhada, na jornada, não é? Sobretudo naquilo que pode significar excessos, né? Pesos, né? E aí você vai desde o que pesa, vamos dizer assim, vamos lá. Eu que sou de um pensamento tricotômico, né? O que eu levo de peso no corpo, seja na minha massa corpórea, né? Ou, por exemplo, a hora que eu saio para caminhar, sair sem nada na mão, não carregar nada, né? Porque às vezes nós somos tão complexos quando queremos romper com algum paradigma, né? Porque quando saímos para fazer uma simples caminhada, a gente fica, vou levar uma bolsinha, uma pochete, porque eu tenho que levar o celular, tenho que levar a chave, tenho que levar... mas vou levar uma barrinha, vou levar isso, vou levar aquilo, vou levar um boné, porque se chover, vou levar uma blusa, que se fizer frio. E aí você se empeteca e sai com pesos, não é? Excessivos, né? Também tem a questão do peso, né? Do corpo, né? Bom é que quando iniciamos uma jornada, um passo de cada vez, a gente dá o primeiro passo e um passo de cada vez, se você está acima do seu peso, segundo a tua idade, segundo a tua altura, segundo a tua compleição física, enfim, bom é que você busque o seu peso ideal, né? E aqui não se está falando, não há nenhuma preocupação estética, obviamente, como primeiro plano, né? Há uma preocupação com a saúde, né? Com a saúde. Então, se você estiver com o seu corpo num peso adequado, muito melhor, muito melhor. Mas há também os pesos que a gente carrega na alma, ali no centro das emoções, dos sentimentos, né? Das sensações, das percepções, né? Quanto que pesam, né? Certos pensamentos, certos sentimentos, certas inculcações, né? Certos desequilíbrios, certas desestabilizações emocionais, eu não sei se ele né? São pesos que a gente carrega. E que bom é que passo a passo, né? Lidar com eles, lidar com esses pesos e, se possível diminuí-los, alguns eliminá-los definitivamente. Por exemplo, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança, a amargura, a competitividade carregada de ambição exagerada, comparações, apequenamentos, autodiminuições, né? Isso tudo são pesos que carregamos na alma. Bom é carregar um corpo na sua medida, né? Mas também uma alma leve, uma alma sossegada, uma alma equacionada. E há muitos exercícios para isso. Faço parte de alguns grupos que lidam com isto. E faz muito tempo que eu faço parte de grupos assim, onde a gente esvazia
a mochila da alma. Há também os pesos no ambiente do espírito, né? No meu entendimento, o espírito que me liga ao Espírito de Deus, onde Deus comunica comigo aquilo que da parte dele vem, não é? E eu, cada dia, passo a passo, eu vou desobstruindo esse ambiente do meu espírito para poder ouvir vozes que se equacionam com a voz do Eterno, né? Com a voz de Deus, que é boa, que é curadora, que produz livramentos, né? Então, nesse ambiente do Espírito, jamais esquecerei as horas e horas e horas de caminhada, de corrida, com amigos nossos, amigos meus, de décadas, quando lidávamos com as questões do espírito, quando lidávamos em questões que têm a ver com as disciplinas espirituais, com a oração, com a contemplação aqui, ó, sabe? Contemplar, com o ouvir, com a confissão, enfim, deixar o espírito leve, desobstruído, passo a passo, porque no meio de um tempo tão confuso, em que há tantas vozes se dizendo falarem em nome do Senhor, felizes são aqueles que sabem interpretar as vozes que de fato são vozes que vêm da parte do Senhor. Mas é no dia a dia, é no passo a passo que isso vai acontecendo. E para fechar, Deus me deu nesses 19 anos a bênção de poder caminhar sozinho. Caminhar sozinho, como na maioria das vezes desses últimos anos, sozinho. E esse ano quase que 100% sozinho. E lidar comigo mesmo, né? Porque se há uma coisa que essa pandemia nos provocou, nos ensinou ou nos desafiou, foi lidar com a gente mesmo, né? Como é que eu estou comigo mesmo? Mas Deus me deu amigos. E como já disse aqui, preciso de gente para viver. Deus me deu amigos com os quais eu caminho, com alguns há décadas também, passo a passo. E amizades são construções, né? Amizade não acontece por decreto. Ninguém pode, num telefonema, num recadinho de WhatsApp, dizer para mim, agora nós somos amigos. Não. É uma porta de entrada, é um primeiro passo. A amizade se constrói no passo a passo, no dia a dia, fazendo concessões. Fazendo concessões. Quem não faz concessões não constrói amizades. Amizades são carregadas de concessões. Costumo dizer que eu sou conivente com os meus amigos. E os meus amigos são coniventes comigo. Né? Porque nós precisamos fazer concessões uns aos outros para podermos caminhar juntos, não é? Então, eu estou feliz hoje. Embora, agora há pouco, eu tive a notícia de que a minha sobrinha querida, que eu vi a mãe dela grávida dela, né? A minha sobrinha Lília, que é filha do irmão mais velho da Lau, ela ontem foi para a UTI por causa da Covid e agora à tarde nós recebemos a notícia que ela foi entubada. E estas expressões
neste tempo em que particularmente eu, e falo por mim, tenho perdido tanta gente querida e tenho sofrido e chorado com tanta gente. Agora, nesse final de dia, bateu uma tristeza, bateu uma dor, o coração palpitou e saímos aqui para caminhar, para cumprir a tarefa do dia, um passo de cada vez, né? É isso, é assim que é, um passo de cada vez, com o coração apertado, mas repartindo aqui com vocês, porque a minha vida toda sempre foi assim, repartindo com meus amigos, os quais eu amo e que eu sei que me amam, o meu dia, os meus pesos, as minhas cargas, como tento ajudar outros a carregarem suas cargas, seus pesos. Então, fecho aqui, agradecendo muito, muito a Deus, porque há 19 anos atrás, eu estava com uma expectativa muito estreita. Aos 46, 47 anos de idade, eu estava muito preocupado. Sinceramente, achei que não ia sobreviver àquele momento. Mas passaram-se 19 anos. E eu fiquei tão animado por ter passado 19 anos e por ter agregado a mim tanta coisa boa, inclusive o gosto pela corrida, pela caminhada, pelo ar livre e por essas disciplinas, que quer saber? Eu estou pedindo a Deus 100 anos de vida e que eu consiga fazer caminhada até os 99. Os 99. Eu estou com a minha filha aqui do lado, né? Nós estamos caminhando juntos hoje e minha oração eu quero ir longe. Quero ir longe e um passo de cada vez. A vida não é uma corrida de 100 metros que como é que chama? O Bolt é o craque, né? Não, a vida não é uma corrida de 100 metros, um tiro de 100 metros. A vida é uma maratona. Uma maratona longa. E uma maratona a gente não faz em 10 segundos. A gente leva a vida toda para fazê-la. Então eu fecho aqui, agradecido por ter a audiência de vocês. Não importa o momento e a hora que você vai ouvir aqui, dizendo da minha felicidade, da minha alegria de poder estar comemorando esses 19 anos de caminhada, de jornada, com o coração apertado pela Lília e por todas as lílias que estão entubadas, e por todos e todas que estão vivendo esta dor provocada pela Covid. Que Deus nos livre, que Deus interrompa o ciclo da morte, que Deus nos dê a bênção de vivermos muito ainda. Tá bom? Hoje tem bendita hora de oração às 21h30. Podemos nos reencontrar lá também. E, eu tô sorrindo, tá? Um beijo para vocês.